Sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu prometi no meu último vídeo que eu só ia postar outro vídeo quando eu ficasse totalmente recuperado da minha doença. Mas tá demorando tanto, eu nem sei se eu vou me recuperar. E graças a Deus é uma coisa que eu não posso reclamar, que eu tenho muitos amigos. E vira e mexe, vocês perguntam como eu estou, se eu estou precisando de alguma coisa. Eu fico muito grato por isso. E eu me vi na obrigação de dar uma satisfação. Alguns eu falo por WhatsApp, mas fica difícil responder todos. Alguns ficam até chateados que eu demoro a responder. Então eu vim aqui, assim eu falo com todos ao mesmo tempo. Estou gravando agora, 00:30, no meu quarto, que aqui está sendo o meu refúgio. Não vou editar o vídeo, não vou fazer nada, para vocês verem qual está sendo realmente a minha realidade. Bem, eu comecei com um processo depressivo. Só quem teve depressão sabe como é que é. Algumas pessoas acham que é frescura, que é fraqueza, mas eu tive um processo de depressão muito forte, de baixa estima, de autoavaliação, de achar que estava fazendo tudo errado, enfim. E quando você tem um processo depressivo, cada pessoa tem uma reação diferente. A primeira reação que eu tive foi procurar alguma coisa que me dava prazer. E o que me dava prazer era comer. Estava trabalhando e meu trabalho sempre foi uma válvula de escape. Ali eu me sentia bem, me sentia seguro, me sentia útil. Mas eu saía de lá, eu não queria ir para casa. Então parava com um local para comer e só comia besteira. Com isso eu fui engordando, eu fui inflamando o meu corpo de uma forma gradativa e não conseguia dormir direito, cabeça pensando um monte de besteira. E as coisas vão aumentando gradativamente e eu nunca dei muita importância. Eu fui retendo líquido, eu fui inchando e as dificuldades de uma hora para outra que eu não consigo lembrar, mas um dia eu fui trabalhar normal, cheguei em casa, deitei, dormi, na hora de levantar, não conseguia mais levantar. Não conseguia mais botar o pé no chão, muita dor nas articulações, um inchaço absurdo, a falta de ar. Mesmo assim, eu ainda tentei conciliar a ida aos médicos para descobrir o que eu tinha. Não, sabia que era por causa da depressão, mas qual foi as sequelas que isso me deu? E ao mesmo tempo trabalhar.
Foram 7 meses tentando conciliar. E cada médico falava uma coisa diferente. Primeiro foi coração, depois rim, depois fígado. E eu comecei a... Eu tinha que eu não conseguia trabalhar, que eu não conseguia ficar em pé. Dificuldade de colocar roupa, dificuldade de tomar banho, dificuldade de andar. Não conseguia fazer movimentos básicos, como sentar e levantar sem ajuda, como tomar um banho sem ajuda, como a limpeza pessoal. E isso começou a afetar também a minha parte psicológica. Vergonha, né? E com isso eu criei também uma síndrome do pânico, porque eu ficava com vergonha de ver as pessoas, eu não queria que as pessoas me vissem daquele jeito. Eu sempre fui uma pessoa orgulhosa, eu nunca... Eu tinha que pedir ajuda para as pessoas para fazer coisas básicas que eu não conseguia fazer. E mesmo assim, indo no médico, tomando medicamento, cada um dando um diagnóstico diferente. Até que as coisas só iam piorando, piorando. Até melhorava um pouquinho, me dava uma esperança que as coisas estavam melhorando. Mas daqui a pouco caía de novo. E chegou ao ápice de eu ter que fazer algo que para mim foi... Está sendo, né? Eu tive que fazer isso no início desse mês, que eu fui entregar o meu espaço. Aí foi o ápice da minha tristeza. Sou professor de educação física, sou massoterapeuta, e eu sempre tive vontade de trabalhar por conta própria. Eu comecei como professor de natação, por eu ter um histórico atleta de natação, de handebol, de luta. Então, meu primeiro emprego foi de natação. E por me destacar na faculdade, na parte de cinesiologia, de anatomia, onde eu fui auxiliar, monitor dos professores, me chamaram para dar aula de musculação. Só que eu nunca tive um corpo atlético. Quanto mais jovem, eu nadava, fazia handball, mas musculação eu nunca gostei de praticar. Entendeu? Eu sempre gostei de atividades mais coletivas, me estimulava mais. A musculação é excelente para ganho de massa muscular, todas as pessoas precisam fazer, mas não é uma coisa que naquele momento me estava para ser, que é uma coisa muito solitária. Então muitas pessoas naquela época chocavam pela parte física. Pegar aquele cara marombeiro, aquela mulher gostosona. Eu tive que ganhar respeito colocando teoria, provando a cada dia que eu era capaz de fazer. Pô, o cara é bom mesmo. Algumas perguntas é até para testar mesmo. Tu fica que o cara perguntava para testar.
Sabe o que eu ia responder? Enfim, eu... eu acho que não tá gravando. Tô falando aqui, tá dando só 10 segundos. Tá gravando sim, o cronômetro tá maluco. Bem, vou fazer no editar. Então, vamos seguir. Então, eu sempre tive que provar a parte da teoria, o meu valor, o meu conhecimento. Só que professor de salão de musculação é explorado, né, cara? Você fica responsável pelo espaço, às vezes é só você sozinho, um salão com 30, 40 pessoas. Humanamente é impossível. Você tem que montar treino, tem que dar atenção ao aluno, tem que manter o salão limpo. Como é que você, com um só, vai fazer isso tudo, tomando conta aí, de repente, de umas 30 pessoas no salão? Isso quando o salão não tem 2 andares, aí é desumano. Então eu fiquei um tempo assim, depois eu fiz cursos para trabalho de personal, fiz curso para trabalhar como coordenador. Eu cheguei a ter 2 sociedades em academia, mas fui infeliz nas 2 por confiar nas pessoas, as pessoas me deram uma rasteira. Comecei a trabalhar cedo, estou com 51 anos, comecei a trabalhar com 17 anos, enfim. É, procurei sempre me reinventar, né? Sempre procurar não ficar estacionado numa coisa só. Procurei sempre honrar a minha profissão. Todas as academias que eu trabalhei, eu fui coordenador técnico e fiz muitos amigos, seja alunos, sejam outros profissionais, e é o que eu mais me orgulho, esse legado meu. Mesmo que eu não consiga superar essa doença e que aconteça o pior, eu vou deixar um legado. Eu acho que 90% das pessoas vão falar bem de mim. Os meus estagiários sempre tratei com o maior respeito, com o maior carinho. Toda vez que eu montei uma equipe como coordenador, eu sempre dei liberdade para eles se expressarem, eu sempre dei crédito a eles. Lógico que em alguns momentos eu tinha que ser firme quando eu vi que as coisas estavam saindo do controle. Mas a maioria das vezes eu sempre procurei dar oportunidade e crédito a todos. Que não tem essa de eu tenho mais experiência e vou rebaixar os outros. Porque é uma coisa que eu sempre tive, isso ninguém vai me tirar. Tirar o meu sonho de
ser dono de academia, tiraram meu sonho de ter meu espaço, tiraram a minha saúde física e mental, mas que não tiram o meu caráter. Tem pessoas que você dá um pouquinho de poder, você dá um pouquinho de status, e ela mostra realmente quem ela é. Isso aí eu tenho certeza absoluta. E muitas pessoas que não gostam de mim falam que eu sou metido por causa disso. Tanto quanto eu era estagiário, quanto eu era sócio de academia, a minha postura nunca mudou. Eu sempre fui aquele cara firme, convicto, mas justo, amigo. E só que eu acho que é a única coisa que eu me orgulho que eu realmente fiz direito a minha vida toda. Então, gente, esse vídeo é para dar uma satisfação a vocês. Tomás, como é que você tá? Tô muito mal. Tô em casa, doido para trabalhar, me sentindo inútil. E muitas vezes eu peço a Deus para morrer. É, tentando ainda sobreviver, apesar de tudo, encontrar força, sei lá de onde, mas o fato de que te ajuda vai ser mais movimentos básicos, o fato de ficar dentro de casa, o fato de alguns problemas financeiros, o fato de ter medo de fazer algumas coisas básicas, como sair de casa, a vergonha de falar com algumas pessoas, me esconder de algumas pessoas, porque eu tenho vergonha que a pessoa me veja como gostou. Isso é muito difícil para mim. Mas ainda lutando, ainda com um mínimo de esperança. E tentando mais uma vez me reinventar. E pedindo muito a Deus que me dê uma segunda chance. Eu tô com um trabalho no Instagram de consultoria online, trabalho que eu fiz na pandemia, aonde eu posso trabalhar em casa, aonde eu monto treino, seja que você treine em casa ou academia, faço uma reeducação alimentar, não sou nutricionista, não é dieta, é uma reeducação alimentar. Eu faço avaliação física, que é uma anamnese. E o treino é trocado todo mês. E a adaptação na alimentação
também a gente faz toda vez que for necessário ser feito. E a gente pode, eu estou à disposição 24 horas para tirar qualquer dúvida que a pessoa tenha. Se tiver dificuldade de treinar, a gente pode combinar. Isso é algo bem combinado, horário, mas a gente pode combinar, fazer uma chamada de vídeo, se você achar melhor em algum momento. E por um preço popular. E eu estou tentando, com isso, ocupar a mente, para parar de pensar besteira, e entrar com dinheiro para me pagar minhas contas básicas. E com toda humildade, se você confia no meu trabalho, eu, além de convidar você a fazer parte desse trabalho, que você me ajude a divulgar, que hoje está sendo praticamente a minha fonte de renda. Então é isso, gente. Continue orando por mim. Pedindo a Deus que Ele me dê uma segunda chance, que eu não cometa erros que eu cometi no passado, que eu volte a confiar em mim, a perder esse medo, a conseguir me locomover normalmente de novo. Que medo de trabalho eu nunca tive. Eu com 51 anos, eu tenho muita disposição ainda para trabalhar. E desculpa para quem me acha metido. Mas conhecimento é que não me falta. Eu só preciso de saúde, física e mental, para mim mais uma vez me reinventar. Não sei como, não sei aonde, não sei fazendo o quê, mas se eu tiver com saúde física e mental, eu me levanto de novo. Tenho a menor dúvida disso. Mas sem saúde, com baixa estima, você não conseguiu se locomover, você sem confiança, você com medo, como é que você vai fazer alguma coisa? Depressão não é frescura, gente. Não é falta de fé em Deus. O Padre Marcelo teve depressão, entendeu? Mas, tipo assim, eu não tô me entregando, não. Eu tô muito triste por ter entregado meu espaço. Mais um sonho que eu deixei pela metade. Eu tô muito triste de não poder sair, trabalhar. Tô muito triste de ficar dentro de casa e ter que pedir ajuda para fazer movimentos básicos do dia a dia que eu não consigo fazer sozinho. Tô com muita baixa estima, me sentindo muito vulnerável e incomodando as pessoas. Mas, mesmo assim, sou um cara trabalhador, sou um cara responsável e conto com vocês para me ajudar nesse projeto. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa que vocês queiram saber,
deixa aí no comentário que eu respondo. Eu espero que o próximo vídeo seja com boas notícias. Mas se eu não suportar, e se acontecer algo pior, agradeço a todos pelo carinho, pela oportunidade de fazer parte da vida de vocês. Mas eu espero, do fundo do coração, que eu saia dessa. E eu vou sair, se eu sair, eu vou sair mais forte do que nunca. Que está sendo um grande aprendizado para mim. Valorizar coisas que a gente não valoriza. O livre-arbítrio. Você poder ir e vir. Você vai trabalhar andando, volta trabalhar andando. Tu não agradece a Deus, pô, estou andando. Você reclama, está sem dinheiro, mas tá as contas todas pagas. Você tem dinheiro para pagar as contas. Você conseguir deitar numa cama, eu durmo sentado, a maioria das vezes. Eu deito 1 horinha, me dá refluxo. Eu só consigo dormir 1 hora e meia por dia deitado. Mesmo assim, barriga para cima. Deitar de lado, eu não consigo. Então, é valorizar e agradecer a Deus por você poder ir e vir para onde você quiser. É isso, gente. Se vocês puderem me ajudar, divulgando meu trabalho ou fazendo parte deles, eu agradeço. Se não, só orem por mim, para que eu saia dessa. Um beijo no coração de todos.